Estimados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta segunda-feira, antevéspera do Natal, a igreja nos traz esse evangelho muito interessante e que poderia muito bem servir para a nossa reflexão, porque, dentre outras coisas, fala sobre a quebra da maldição na vida de Zacarias. Ele que havia sido amaldiçoado pelo anjo, agora, a partir da sua obediência ao anunciar que o seu filho se chamaria João, como o anjo havia anunciado, Zacarias teve a sua maldição quebrada e voltou a falar, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Mas tendo em vista que a primeira leitura traz uma mensagem muito urgente e que nos ajuda a entender muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, é sobre ela que eu quero refletir com você nesses poucos minutos que nós temos. A primeira leitura, caso depois você queira procurar na sua Bíblia e até fazer novamente a leitura, refletir, está em Malaquias capítulo 3. Então, veja, estamos na primeira leitura falando sobre um texto do profeta Malaquias no capítulo 3. Nesse capítulo 3, Malaquias vai falar sobre a vinda do Senhor. A vinda de Jesus, ele anuncia a vinda de Jesus muitos séculos antes de Jesus nascer. E ele fala também sobre a vinda de João Batista. Agora, quando ele fala sobre a vinda de João Batista, ele anuncia uma coisa que merece e muito a nossa atenção. Olha o que Malaquias diz no versículo 23, Dona Maria. Olha isso, seu Zé. A importância desse versículo para você entender o mundo de hoje. A gravidade desse versículo. Esse é um dos versículos que, se você tivesse com a sua Bíblia na mão, eu ia pedir você, olha, pode sublinhar esse versículo. Se você tem canetinha, pode, passar marca-texto nesse versículo, destaque esse versículo, porque é um versículo chave para você entender o mundo de hoje. E qual é o versículo? O que diz o versículo? Vamos lá. Malaquias diz assim, versículo 23, presta atenção que é uma bomba esse versículo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Ele está utilizando o nome Elias, mas para se referir a João Batista. Então aqui ele está fazendo uma profecia sobre João Batista. Veja, quando Malaquias disse essa frase, foi muitos séculos antes de João Batista nascer. Então, muito tempo antes de João Batista nascer, Malaquias anunciou que haveria uma pessoa que seria como Elias. E olha o que ele diz. Antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. E olha agora, versículo 24. O coração dos pais há de voltar-se para seus filhos. Eu vou repetir para você não deixar escapulir nenhuma palavrinha. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Aqui Malaquias está emprestando a sua voz ao Senhor, a Deus Pai, para anunciar que vai enviar um homem que vai ser na terra como João Batista e que terá uma missão de fazer o coração dos pais se voltar para o coração dos filhos. De fazer o coração dos filhos se voltar para o coração dos pais. E aí ele vai dizer, para que eu não intervenha ferindo de maldição a vossa terra. Você conseguiu pegar o que esse versículo está querendo dizer?
Você conseguiu perceber a Bíblia aqui nos mostrando qual que é a primeira e a maior causa de maldição da vida de um ser humano? Conseguiu não? Eu não acredito que você não conseguiu. Eu repeti o versículo várias vezes, eu li devagarinho para você. Você não conseguiu entender? Então deixa eu explicar para você. Nesse versículo 23 e 24 de Malaquias capítulo 3, o que a Bíblia está nos falando, que a maior fonte de maldição, não só na vida de uma pessoa, mas para a terra, para o planeta onde nós vivemos, a maior fonte de maldição é a briga, o atrito, a discórdia, a inimizade entre pais e filhos. Esse texto nos permite concluir que quanto mais nas famílias acontecem brigas, discussões, agressões entre pais e filhos, mais amaldiçoada a terra fica. Mais começam a acontecer coisas ruins, ventanias, tempestades, tufões, enchentes, terremotos, doenças estranhas, coisas medonhas acontecendo pelo mundo. Se você começa a olhar tudo o que a humanidade vem passando e tudo o que vai passar e começa a perguntar por que está aumentando tanto o número de enchentes, de catástrofes naturais, de tornados e tempestades, de tsunamis, de terremotos pelo mundo afora. Por que estão aparecendo doenças tão estranhas? Por que as pessoas andam tão doentes? Esses dias fiquei sabendo de uma criancinha de 3 anos de idade com pressão alta, Dona Maria. Vê se pode um negócio desse. Criança com pressão alta, meu povo. Você que tem aí seus 60, 70 anos, quando vê esse monte de doença explodindo, pipocando, e você olha para o passado e lembra do seu tempo, quando você era jovem, adolescente, você não fica se perguntando, mas de onde está vindo tanta doença? De onde está vindo tanta coisa ruim? A resposta está aqui, meu povo. A resposta está aqui, Dona Maria, a resposta está aqui, seu Zé. Todas essas maldições que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começam, veja que essa não é a única causa, mas espiritualmente a Bíblia diz, essas maldições começam quando o coração do pai se distancia do filho, o coração do filho se distancia do pai. E aí você pode também atribuir o coração da filha com a mãe, o coração da mãe com a filha, e assim vai. Você consegue perceber que se na sua vida, sua relação com a sua mãe não estiver boa, você já está atraindo maldições para si? Você que é mãe, você que é pai, consegue perceber que se a sua relação com seu filho, com sua filha não for uma boa relação, sua vida também não vai para frente? É a Bíblia que está falando isso. Assim você entende o porquê que o mundo está do jeito que está. Eu sempre, quando vai chegando ao final do ano, eu gosto de fazer uma recapitulação das notícias que me chocaram. E esse ano nós tivemos várias notícias que eu juro para você, eu demorei dias para acreditar que fosse possível. Por exemplo, eu demorei dias para processar aquela notícia de um adolescente de 16 anos que matou o pai, a mãe e a irmã por causa de um computador. Se eu falar para você que eu consegui aceitar isso com tranquilidade, não consegui. Foi uma notícia que eu demorei para acreditar. Assim como eu também demorei para acreditar na notícia do tio Paulo, né, Dona Maria? Aquela ali é coisa de louco. Uma mulher pegar o corpo morto do tio
e levar no banco querendo pegar empréstimo. Ali para mim foi o fim da picada. Ali eu pude perceber que as pessoas não estão respeitando nem os mortos mais. Nem depois que morre a pessoa tem paz mais no mundo. Mas quando eu estava lendo essas notícias e tentando me acostumar com essa ideia, chega uma outra bomba de um jovem lá em Salvador, matou a mãe, cortou a mão da mãe, decepou a mão da mãe e levou a mão da mãe no caixa eletrônico para colocar a digital da mãe e sacar dinheiro no banco. Eu fico assim, me perguntando, onde o ser humano vai parar? Onde a maldade humana vai parar? Agora mesmo recebi, nem vou citar muitos detalhes para não ter que depois dar problema, uma mãe aqui na nossa região. Esse vídeo está circulando e esse vídeo me deu muita raiva, fiquei muito chateado. Uma mãe de uma menina de uns 10 anos, 11 anos, a mãe pegando a menina pelo cabelo, mas dando tanto tapa na cara da menina, e a menina gritando e pedindo: para mãe, não faz isso comigo não, mãe, eu não fiz nada não. Mas quando eu vi aquele vídeo, aquela cena, mas me deu uma dor no coração, que eu falei: gente, o que está acontecendo com o ser humano? O cachorrinho cuida de sua cria, o gatinho cuida dos seus filhotes, e o ser humano perdeu o amor pelos próprios filhos. Hoje você ouve falar de pai abusando sexualmente de uma filha pequena. Ou você não lembra de uma história que também aconteceu esse ano, do filho que estava no hospital com a mãe idosa, a mãe no CTI, ele estuprou a mãe no CTI, dona Maria. Como é que você vai ouvir uma coisa dessa e vai achar que é normal, que é isso mesmo? E aí depois que o mundo começa a desabar em doença, desabar em catástrofe, em terremoto, em chuva forte, em enchente, o povo morre. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, meu povo. E você fica, por quê? É o efeito estufa, padre. O efeito estufa uma ova. A Bíblia explica, isso é maldição que está caindo cada dia sobre a terra. É maldição caindo sobre as nossas casas. É maldição atingindo o pai, atingindo mãe, atingindo o filho. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Então, se você não quer ser vítima dessa maldição, pelo amor de Deus, respeita seu pai, respeita sua mãe. E você que é mãe, você que teve filhos, mas quer viver como se fosse uma mocinha solteira. Você que teve filhos e larga seus filhos, coisa que nenhum cachorro faz com sua cria, larga seus filhos no mundo e deixa aí, para quem quiser cuidar. Você que é pai, que teve filhos e não dá confiança para os filhos que tem, e chega em casa, seu filho quer um abraço, sua filha quer um abraço, você já empurra seu filho: sai para lá que eu estou cansado. Saiba de uma coisa, você nunca será feliz na vida se você não consertar a sua relação com seus filhos. E eu vou dizer mais, eu peço até desculpa pelo que eu vou dizer. Você pode rezar o tanto que você quiser, você pode ir no Papa pedir a bênção do Papa, mas se você morrer sem consertar a sua relação com seus filhos, sem pedir perdão para os seus filhos, por toda a ausência, por toda a maldade, por toda a indiferença, por toda a crueldade que você já fez com seus filhos, você vai perder a sua salvação e vai queimar no fundo do inferno. Ai, padre, isso é muito pesado. É a Bíblia. Mas o mesmo vale para os filhos. Você que bate na sua mãe, você que pega as coisas escondidas na sua casa, você que tem mãe idosa e não tem paciência com sua mãe tem Parkinson, sua mãe tem Alzheimer, precisa de cuidado, sua mãe virou uma criança dentro de casa e você trata sua mãe como se fosse uma pessoa qualquer. Cuidado, você está atraindo mais maldições sobre sua vida do que se os macumbeiros do mundo inteiro se reunissem para fazer trabalho de magia negra contra você. Malaquias lançou a braba aqui hoje, ó. A fonte das maldições está dentro de casa.
dependendo do que você faz com sua mãe, dependendo do que você faz com seu pai, dependendo do que você faz com seu filho, com sua filha, você está amaldiçoando a sua própria vida. Muito triste chegar, refletir sobre essas coisas no final do ano. Um ano tão pesado, de tantas notícias ruins. A gente vê tanta maldade entre pai e filho, mãe e filha. Por isso hoje rezemos, para que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia da nossa terra.